Capítulo 16. Honrando os membros menos honrados. A esses revestimos com muito mais honra. E os membros do corpo que reputamos serem menos honrados, a esses revestimos com muito mais honra. E os que em nós não são decorosos, têm muito mais decoro, ao passo que os decorosos não têm necessidade disso. Mas Deus assim formou o corpo, dando muito mais honra ao que tinha falta dela, para que não haja divisão no corpo, mas que os membros tenham igual cuidado uns dos outros. De maneira que, se um membro padece, todos os membros padecem com ele. E se um membro é honrado, todos os membros se regozijam com ele. Ora, vós sois corpo de Cristo, e individualmente seus membros. 1 Coríntios capítulo 12, versículos 23 ao 27. Não podemos nos permitir desprezar nenhum membro do corpo de Cristo. Aqueles os quais tendemos a desprezar, as Escrituras nos ensinam, devem, ao contrário, ser honrados. Talvez não reconheçamos seu valor, mas Deus o conhece bem. Qualquer um consegue amar uma pessoa com uma personalidade encantadora ou uma pessoa que parece ser completamente refinada pelo Espírito de Deus. Qualquer um pode apreciar um diamante polido e reluzente. Qual é a dificuldade nisso? Mas como foi que aquele diamante chegou a ser o que é hoje? Ele sempre foi tão bem formado assim? Ele foi sempre assim tão belamente polido? É triste informar que poucos têm facilidade em reconhecer e apreciar um diamante tosco ou inacabado. Parte do grande movimento carismático tentava alcançar a pessoa de poder aquisitivo alto e, por causa disso, as reuniões aconteciam em lindos salões de hotel. O objetivo de influenciar homens de negócio e profissionais foi digno e deu bons resultados. Mesmo com isso, infelizmente, um problema resultou desta missão. Se homens e mulheres não podiam vestir-se à altura e comprar um ingresso para entrar, eles perdiam o que Deus estava fazendo no momento. Depois de isso acontecer por algum tempo, as pessoas ficaram com a ideia de que riqueza e vida no espírito, de alguma forma, estão conectadas. Muitas pessoas hoje têm a ideia de que o corpo de Cristo é formado somente por pessoas que se embelezam no salão, vestem roupas de grifes e comem em restaurantes caros. Vamos deixar claro que aqueles que desfrutam destes privilégios constituem apenas uma parte do corpo de Cristo. E estes que continuam com esse conceito não chegaram muito longe no objetivo de alcançar o mundo. Frase-chave: se prosperidade e sucesso financeiro fossem o critério para medir a vida espiritual, Deus teria de se desculpar com 99% dos cristãos, porque eles não se qualificariam. Poucos anos atrás, quando falei numa convenção no oeste do Texas, reparei que eu fui a única pregadora que não chegou de avião particular. Eu sabia, entretanto, que tinha algo a oferecer. O amor de Deus é para todos, não somente para os ricos e famosos. Nem todos os membros do corpo de Cristo são ricos, nem todos têm o grau de ensino completo, nem todos são os que o mundo ou a igreja chama de bem-sucedido. Nem todos podem comprar uma entrada cara para ir a uma convenção.
Há uns 20 anos, estava em uma conferência em Jerusalém com o padre Francis McNutt, o pregador católico ungido. Ele preferiu não usar a sua toga usual, mas usou uma roupa simples branca de quem faz voto de pobreza. Se Jesus Cristo estivesse vivendo no mundo hoje, ele disse às pessoas, ele talvez não tivesse dinheiro para participar desta conferência. Eu o aplaudi e creio que essa verdade precisa ser falada mais seguidamente. Muitas pessoas estão se chegando ao nosso humilde acampamento na Virgínia porque estão famintas por Deus e ouviram que Deus tem nos visitado. Quando chegam e notam a simplicidade dos quartos, o refeitório e o lugar das reuniões, elas se chocam. Elas cresceram tão acostumadas com os salões de hotéis que quando as reuniões são em lugares menos chiques, precisam fazer grandes ajustes em sua maneira de pensar. Eu creio que o que mais impacta as pessoas quando chegam ao acampamento é ver a simplicidade dos que participam das reuniões. Não fazemos distinções, mas temos o mesmo cuidado com cada membro do corpo de Cristo. Não há nada de errado em reunir-se em um lindo hotel na cidade de Nova York e dizer uns aos outros, vamos deixar que o amor flua entre nós. Todos estão vestidos maravilhosamente bem e todos vão comer em algum restaurante caro após a reunião. Porém, aquilo somente não é o corpo de Cristo. É apenas uma pequena parte do corpo de Cristo. Onde estão as partes que parecem ser feias do corpo de Cristo? As partes que consideramos ser menos importantes, entre aspas, os pobres e trabalhadores? Frase-chave: se falharmos em reconhecer e dar maior honra aos que consideramos ser de menor valor, Deus não permitirá que entremos numa glória maior. Ele pede tratamento igual para todos os seus filhos. Quando um casal veio à nossa igreja, percebemos que os dois eram de origem muito rica. Por toda a sua vida, eles frequentaram uma igreja onde cada um andava perfumado. O ar era filtrado e purificado. Os pentecostais têm um cheiro diferente? Um dia, Perry perguntou, depois de notar que algumas pessoas que visitavam o acampamento não chegavam nem perto dos bons perfumes que seu círculo de amizade usava. Esta diferença não está nos pentecostais, eu lhe disse. Apenas existe uma diferença entre as duas camadas econômicas desses dois grupos. Frase-chave: devemos ter entre nós aqueles que são prósperos e também aqueles que são pobres. Devemos ter aqueles que são muito bem estudados e também aqueles que não têm nenhum estudo. A plenitude do corpo de Cristo é um exemplar do que é a sociedade no geral. Meus pais sempre tiveram um peso pelos pobres. Eles eram conhecidos na cidade por suas atitudes de amor. Eles não apenas falavam em amor, eles viviam o amor. É por isso que minha mãe insistia que eu sentasse ao lado das pessoas que não tinham onde passar o Natal. Quando olho para trás e vejo o que Deus fez em minha vida, percebo que devo muito a uma família que me ensinou a dar honra aos membros menos apreciados e a dar uma honra maior ainda às partes que parecem ser feias, entre aspas. Deus quis que fosse assim para que não haja divisão no corpo de Cristo. Quando recém havíamos nos mudado para Jerusalém,
Eu me preocupei, pois todos aqueles que tinham sentido um chamado para ir junto para aquela cidade sentiram falta de um pastor. Entre os que foram, havia um número surpreendente de pessoas simples. Alguns nem amarravam seus sapatos corretamente, outros não se vestiam bem, mas eles tinham um peso pelas almas e tinham respondido ao chamado do Senhor. Um homem em particular tinha uma família muito grande. Ele foi rejeitado por muitas organizações por causa de sua aparência, mas nós pedimos a Deus que nos ajudasse a abraçá-lo e ele nos ajudou. Deus nos mostrou para alcançarmos as pessoas cristãs humildes da localidade. Enquanto morávamos na França, alcançando os judeus por toda a Europa, ouvimos falar sobre uma conferência do Espírito Santo especial que aconteceria em Jerusalém, e então voei para lá para participar. Os organizadores do evento convidaram muitos dos que viviam em Jerusalém para sentarem no palco, mas, ao examinar o grupo, eu logo percebi que os mais simples não estavam lá. Eu perguntei para alguém: onde está a irmã Miriam? Ela é uma das maiores ganhadoras de almas judias. Por que ela não está lá em cima? Ela não pôde pagar a inscrição, responderam-me. E onde está o irmão Levi? Ele é um dos homens de oração mais batalhadores em Israel. O mesmo problema, disseram-me que ele não pôde pagar. Eu comecei a perguntar sobre os ingressos e ver como poderia ajudar estes e outros cristãos locais para participarem da conferência. Talvez eles nem precisassem de ingresso se eles estivessem conosco. Tínhamos feito a nossa conferência naquele mesmo local em 1972 e os porteiros lembraram da gente e nos deixaram passar. Colocamos pessoas em táxis da cidade para sair à procura desses humildes servos de Deus para a conferência. Talvez outros não os consideravam importantes ou dignos de um esforço especial, mas Deus falou nos tempos da Bíblia sobre muitas pessoas humildes. O mundo não era digno delas. Essas pessoas provavelmente poderiam ser ricas se tivessem escolhido. Ao invés, elas negaram-se a si mesmas para que a obra de Cristo pudesse avançar. E eu queria honrá-las. Graças a Deus podemos trazer todos aqueles irmãos para a conferência. Ele pede que nós cuidemos daqueles que são considerados menores, entre aspas, entre nós e que lhes demonstremos o mesmo tratamento. Aqueles que têm $1 milhão e aqueles que não têm nenhum centavo nos bolsos são igualmente importantes para Deus e deveriam ser para nós também. Por alguns anos, quando as pessoas vinham a Jerusalém e perguntavam a outros ministérios onde poderiam encontrar os Heflins ou o ministério do Monte Sião, ninguém parecia saber que nós existíamos. Se as pessoas que perguntavam estivessem bem vestidas e parecendo ser prósperas. Entretanto, quando os pobres perguntavam procurando um lugar para ficar, um lugar para comer e uma maneira de começar seu ministério por fé, todos nos conheciam e os indicavam para nós. Sempre nos alegramos em ajudar essas pessoas, mas nos incomodava a tamanha distinção feita entre os bem de vida e os nem tão bem de vida assim. Isso não deveria ser assim. Quando o evangelista Oral Roberts veio a Richmond,
Muitos anos atrás, os pastores locais disseram para as pessoas que ajudariam na hora do apelo: quando os pobres vierem à frente para serem salvos, deixe que os Heflin cuidem deles. Eles têm um ministério para os pobres. Quando a próxima grande reunião aconteceu, alguns pastores comentavam sobre o bom grupo que estava ajudando meu pai. Onde vocês acharam pessoas tão boas? Eles perguntavam. Oh, meu pai respondeu, estes são alguns dos pobres pelos quais vocês não quiseram orar. Depois que eles foram salvos e começaram a dar seus dízimos, começaram a prosperar. Agora eles têm suas próprias casas. Notamos que muitos ministérios em Jerusalém eram obcecados por seguir grandes ministérios que visitavam a cidade. Eles gastavam seu tempo ao redor dos melhores hotéis, tentando se encontrar com eles. Nós nos determinamos em nos concentrar nos humildes. Ao invés de gastarmos todo o nosso tempo com os melhores e poderosos, entre aspas, sentimos a direção de ministrarmos a todo o corpo de Cristo. Agora, anos mais tarde, muitos estão começando a perceber seus erros neste assunto. Alguns sugeriram que nós trouxéssemos um grupo de músicos famosos para atrair multidões. Mas, quando começar o avivamento, as pessoas virão, mesmo sem a presença de grupos famosos. Deus escolheu exaltar os humildes e é hora de aprendermos a fazer o mesmo. Em algum momento, tínhamos um apartamento em Jerusalém e uma dúzia de outras propriedades alugadas por todo o país, mas Deus nos mostrou que Ele queria que nós tivéssemos a nossa própria casa também. Procuramos a casa ideal por um bom tempo, inclusive o corretor ficava muito frustrado conosco. As casas são muito caras em Jerusalém. E ainda assim continuávamos insistindo que Deus tinha algo melhor para nós do que as casas que tínhamos visto. Finalmente, um dia o homem ligou dizendo: achei a casa perfeita para vocês. Fomos ver a casa que ele tinha encontrado e, de fato, era exatamente o que precisávamos. Era uma das maiores casas que tínhamos visto em Jerusalém. E Deus nos falou o quanto oferecer por ela. Ela deveria custar alguns milhares de dólares por mês para alugar, mas Deus nos deu por uma pequena porção. Um homem que vivia nas proximidades da casa se ofereceu para mobiliá-la e nós poderíamos pagar à medida que tivéssemos o dinheiro. Com isso, fomos capazes de mobiliá-la rapidamente. Depois que compramos a casa, de repente, pessoas que não nos cumprimentavam antes passaram a nos cumprimentar. Pessoas que desconheciam a nossa existência, de repente, sabiam que estávamos lá. Estas coisas não podem acontecer no corpo de Cristo. Se pessoas podem, de repente, começar a nos amar porque compramos uma casa grande, isso é um problema. Frase-chave: existem irmãos e irmãs que profetizam, mas por parecerem humildes, não apreciamos as palavras de sua boca. Não damos nenhum valor à sua exortação porque eles não souberam pronunciar as palavras corretamente. Às vezes, recebemos uma palavra de uma pessoa famosa e aceitamos como se fosse Deus, quando não receberíamos a mesma palavra se viesse de uma pessoa menos importante. Entre aspas. Eu creio que isso nos faz perder grandes coisas que Deus tem para nós. Ele não faz acepção de pessoas.
e ele não espera menos de nós. Anos atrás, meu tio Bill estava pastoreando a prestigiada Igreja Assembleia de Deus Betel em Tulsa, Oklahoma. E era a época do boom do petróleo e ele recolhia a mais alta oferta de todas as Assembleias de Deus de todos os Estados Unidos. Um dia um jovem chegou a ele e disse: Irmão Ward, eu estava orando e o Senhor me falou que quer enviar avivamento a Tulsa. Ele vai me usar para trazer avivamento, mas ele escolheu a sua igreja para o lugar das reuniões. O irmão Ward olhou para aquele jovem e respondeu com cuidado: Irmão, nós não estamos em posição para ter outras reuniões de avivamento neste momento. Nós acabamos de ter algumas reuniões e logo teremos outras agendadas. Esta não é uma boa hora. O jovem disse: Irmão Ward, eu quero lhe dizer novamente o que Deus me falou. E ele falou tudo de novo. Novamente, meu tio deu sua explicação lógica e tentou escapar graciosamente de uma situação delicada. Ele não podia imaginar que aquele humilde irmão jovem trouxesse um grande avivamento a Tulsa. Então o irmão disse: Irmão Ward, já que você não me receberá, você se importa de eu subir à rua e perguntar se posso fazer reuniões de avivamento ali? Não, irmão, eu não me importo. Meu tio respondeu: Vá em frente. Eu quero ter a certeza de que você não se importa porque Deus vai enviar avivamento e eu acho que Ele enviará para aquela outra igreja, insistiu o homem. Tudo bem, irmão, pode ir. Sinta-se livre. Meu tio concordou. O que aconteceu depois assombrou a todos. O irmão pregou e o maior avivamento que Tulsa já havia experimentado aconteceu. Por vários dias, meu tio se culpava por ter rejeitado a simplicidade do jovem irmão. Aquele humilde pregador tinha um toque real de Deus em sua vida. Esta história e muitas outras são contadas em detalhes no livro Milagres, de William A. Ward. Anos depois, estava na celebração do 20º aniversário do ministério Christ for the Nations e ouvi Paul Cain contar essa história. Fui até ele depois da reunião e lhe contei que ouvi essa história por outro lado, mas que meu tio Bill nunca havia mencionado quem era aquele jovem. Fiquei feliz em saber que era o irmão Paul Cain. Foi o seu primeiro grande avivamento. Nós não deveríamos fazer força para apreciar os nossos irmãos de menor valor, entre aspas? Deveria acontecer automaticamente. Deus nos instruiu a honrar aqueles entre nós que parecem menos honráveis para o mundo. Deus me falou que se Ele nos enviar um membro doente do corpo, aquela pessoa ainda é parte do corpo. Devemos trabalhar para que ela seja curada e não mandá-la embora ou matá-la antes que seja a hora dela partir. Se Deus nos envia um membro aleijado, o nosso compromisso é reconhecer aquele membro e trabalhar para trazer a cura para ele. Temos sido culpados de pedir que Deus retire os membros mais fracos para escondê-los, para que ninguém os veja ou para que não tenhamos que lidar com eles, mas Deus está fazendo bem o oposto. Deus me deu um cântico simples. Como um corpo, como uma só pessoa, movendo-nos unidos em Deus. Unidade na glória. Unidade na glória. Unidade na glória. Movendo-nos unidos em Deus. Por que isso deveria nos surpreender ou incomodar de qualquer forma? Quando qualquer membro é honrado, aquela honra alcança todo o corpo
E por que ficamos tão bravos quando Deus honra os seus humildes? Essa honra nos toca a todos. Kathryn Kuhlman teve um ministério tão fora do comum que muitas pessoas do corpo de Cristo tinham vergonha de aceitá-la como parte da família de Deus. Ela era fortemente criticada e até repreendida. Quando as pessoas começaram a atrasadamente reconhecer seu singular dom e a grandeza de seu relacionamento com Deus, todos queriam ser seus amigos e todos a honraram. Deus está procurando por pessoas que possam discernir os membros do corpo de Cristo, mesmo antes de ficarem importantes. Frase-chave: a nossa falta de discernimento nesse assunto está nos paralisando e causando divisão em nossa frente de batalha. Um corpo com partes separadas em cada canto não pode ser efetivo para Deus. Ele está nos chamando para seguirmos em frente como um só corpo, como um só povo. Quando era uma jovem menina, tínhamos uma pequena livraria em nossa igreja de Richmond. E foi durante o tempo quando tínhamos aquela livraria que Deus começou a enviar avivamento para a nossa cidade. Ele enviou o pequeno David Wilker e o Raymond de Wextra para a nossa cidade e lhe disse para alugar um ginásio e fazer uma cruzada. No ginásio cabiam 5.000 pessoas. Eles precisavam de um pastor local para ser fiador no aluguel e para assinar o contrato e os anúncios de jornal. E muitos dos pastores locais não se dispuseram para fazer isso. Mesmo que tínhamos uma igreja pequena, meus pais tinham bom crédito. E quando nenhum dos outros pastores mostravam disposição para responsabilizar-se pelas reuniões, meu pai fazia. Quando Deus começou a trazer avivamento, o ginásio encheu rapidamente. A cada noite havia 5.000 pessoas dentro e mais 5.000 pessoas do lado de fora, com esperança de entrar. Quando o que Deus estava fazendo se tornou visível, todos os pastores locais decidiram cooperar com as reuniões. Meus pais, que creram no que Deus estava para fazer desde o princípio e que se dispuseram a colocar em risco suas finanças e sua reputação, tinham um papel bem importante, por isso também eram convidados a sentar no palco. Pela razão de estarmos sempre dispostos a ajudar as pessoas quando elas eram ainda relativamente desconhecidas, Deus abençoou nossa família e o sucesso do nosso ministério em Richmond começou naquela época. Papai ficava ao lado de Little David e olhava os milagres enquanto Deus operava. Ele viu um globo ocular sendo formado na hora, no lugar em que só havia um buraco vazio. Ele viu um estudante de uma escola para surdos-mudos sendo curado. O irmão Little David foi o único ministro a sacudir a nossa cidade e nós fizemos parte disso. Porque Deus nos ordenou que amemos, não podemos escolher a quem amaremos. Se decidirmos amar alguns e não a outros, como fazemos muitas vezes, estamos nos roubando a plenitude de alegria e força que poderíamos estar recebendo. Jesus nos ensinou especificamente a amar os menos importantes, entre aspas, entre nós, dizendo: em verdade vos digo que, sempre que o fizestes a um destes meus irmãos, mesmo dos mais pequeninos, a mim o fizestes. Mateus 25, 40. Quaisquer que sejam as nossas posses,
Sempre haverá aqueles que têm menos e que precisam da nossa ajuda, e seremos abençoados no processo de ajudá-los. Vamos deixar que o Espírito de Deus cultive em nosso espírito um coração cheio de graça. Deixe que Ele coloque em seu espírito um desejo de alcançar, com amor e carinho, os outros. Um dos meus versículos preferidos na Bíblia sobre esse assunto é: antes, sede bondosos uns para com os outros, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Efésios 4:32. Uma simples bondade no Espírito Santo percorre longas distâncias para fazer outros se sentirem amados de Deus. Frase-chave: a habilidade de ser querido um com o outro vem dele. Todos nós conhecemos essas coisas, mas às vezes precisamos ser sacudidos e lembrados a prestar atenção e agir diariamente de acordo com aquilo que já sabemos que é verdade. Somos uma família e não podemos ter vergonha de nenhum indivíduo. Fui convidada para falar numa grande reunião, por isso liguei para agradecer àqueles que tinham me convidado. Eu fiquei chocada quando o organizador me disse: Irmã Ruth, nós sempre a amamos, apenas não apreciamos algumas pessoas com quem você trabalha. Eu tentei ser graciosa e pensei em deixar que o comentário passasse sem dizer nada, mas não consegui. Eu de repente estava falando: eu não dou explicações sobre as pessoas que alguma vez já trabalharam comigo. Com as nossas famílias, não saímos por aí defendendo cada tio, tia ou primos. Eles são família. Nada precisa ser dito. Assim deveria ser na família de Deus também. Cada família tem a tia Maria com suas peculiaridades e o estranho tio João. Nós apresentamos o tio João e a tia Maria aos convidados e deixamos que eles descubram que nossa família é um pouco diferente, mas não temos vergonha deles. Eles são parte da família. Da mesma forma, Deus nos chamou para amar e apreciar aqueles que geralmente não são amados e apreciados. Não devemos fazê-lo apenas superficialmente, mas com completa sinceridade. Nascemos na família de Deus e o fato de termos parentes em todas as partes do mundo faz com que tenhamos pessoas muito diferentes de nós. E isso não deve nos incomodar. Alguns dos nossos irmãos comem com as mãos e gostam de comer assim. Outros irmãos comem com pauzinhos e também gostam de comer assim. Outros irmãos fazem coisas que são muito mais estranhas, mas eu não me envergonho deles. Eles são meus irmãos e eles também pensam que eu faço coisas estranhas aqui no meu país. Por exemplo, os japoneses se chocam quando ouvem que tomamos banho de banheira com água suja, entre aspas. Eles se ensaboam e tiram o sabonete para depois entrarem na banheira. Existem coisas maravilhosas a ser ditas sobre a igreja de cada país. E eu aprendi e fui enriquecida por cristãos de todas elas. Eu considero a igreja coreana a maior igreja de oração. Eu considero a igreja da Índia a que mais conhece a Bíblia. Eu considero a igreja da China a que tem maior simplicidade em sua fé. Eu amo os irmãos quenianos por causa da sua disposição em sacrificar-se pelo reino de Deus. Não existe preço muito alto para eles. Mas as pessoas de cada nação fazem as coisas de maneira diferente. As pessoas de diferentes nações oram diferentemente e eu amo ouvi-las todas orando. A variedade de suas orações é como um arco-íris espiritual no céu de Deus. A grande família de Deus é maravilhosa
e eu tenho orgulho de fazer parte dela. Aleluia! Glórias seja dada ao nome santo do Senhor. Amém.